Olá, minha querida! Estamos aqui de novo com o nosso Autoestima no Divã. E, bom, antes de eu entrar no nosso tema, que ele vai ser um tema delicado, mas muito necessário, a gente precisa trazer para esse divã todas as questões, ou a maior parte das questões que tocam as nossas vidas como mulheres. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres que você entenda que podem ser beneficiadas por esse nosso conteúdo. E hoje, para o nosso divã da autoestima, eu queria trazer violências e abusos que acontecem com muitas meninas. Não só com mulheres, né? Mas como o nosso canal aqui é para conversar com as mulheres, mas essas situações acontecem com muitas meninas e mulheres. E quando a gente olha para essas questões, e quando eu falo aqui em abusos e violências, eu cito das mais diversas formas que as nossas meninas passam. Eu costumo falar que o nosso passado não fica no passado, a não ser que ele seja tratado. Aliás, essa é a frase que intitula o capítulo do livro que eu participei como coautora, Mulheres que se Amam. Vou deixar a dica aqui depois para você, caso você queira ler. Então, esse passado, aquilo que nos aconteceu, desde que a gente tem a, a mais tenra idade, desde que a gente é pequenininha, situações traumáticas, elas não ficam no passado. Principalmente situações como essas de abusos e violências, elas não ficam nesse passado e deixam de atormentar ou assombrar o nosso presente. Ficou lá atrás, coloquei debaixo do tapete, isso não afeta mais a minha vida. E principalmente se isso não é tratado e cuidado. Algumas pessoas, algumas mulheres que eu já atendi na fase adulta, elas tinham alguns incômodos dos mais diversos, nas mais diversas áreas da vida, e elas não conseguiam conectar. O que que aconteceu para que eu me porte dessa forma? O que que acontece para que quando eu ouço um grito ou uma voz mais alterada, aquilo me dá um mal-estar, me dá um frio por dentro, uma tremedeira ou faz com que eu me encolha? O que que acontece quando situação tal me afeta? E quando a gente começou, para algumas dessas mulheres, a investigar a história de vida, tinham situações desse nosso tema de hoje que muitas delas não se lembravam. E que quando a gente conseguiu trazer à tona com muito carinho, com muito respeito, com muito acolhimento e amor, a gente pôde desenterrar essas questões, a gente pôde cuidar e deixar sim esse passado no passado, para que essas dores não ficassem ali como cicatrizes que não foram curadas. É uma situação delicada, principalmente porque para uma criança, para uma menina, quando isso acontece, normalmente são cuidadores ou pessoas adultas ou um pouco mais velhas que elas que provocaram essas dores de violências. Então é muito interessante ou muito importante a gente pensar que você precisa estar diante de um profissional que tenha esse cuidado, que tenha respeito por essas suas dores. Porque muitas vezes, como eu falei, algumas de nós não se lembra daquilo que nos aconteceu ali na nossa infância ou no nosso passado. Isso é um recurso do nosso cérebro e da nossa mente. Eu falo que é como se algumas caixinhas ali do nosso HD ficassem guardadinhas num cantinho, até porque em situações muito dolorosas e traumáticas, para que a gente não conviva com essa presença consciente da situação e não fique sofrendo, ele joga, nossa mente e nosso cérebro jogam ali num cantinho, numa caixinha, para que eu viva e sobreviva. É como se fosse uma capa, uma couraça emocional, eu posso dizer dessa maneira, para que a gente continue a nossa vida. Só que aquilo que estava lá atrás desalinhado fica cutucando o nosso presente e às vezes atrapalha as nossas relações com outras pessoas, com amigos, com parceiros, parceiras, com os nossos chefes, às vezes a relação conosco mesmo. Então é muito importante a gente, se eu desconfio que tem algo ali, ou se realmente eu sei que tem algo, se colocar nesse divã de cuidado. De novo, com um profissional que saiba acolher, que entenda que essas dores podem estar afetando o seu presente. A experiência
minha querida, que eu tenho de situações como essa, de mulheres com quem eu já trabalhei, com as mais diversas ferramentas, além da psicoterapia, eu trabalho com terapia de traumas, né, no qual eu sou especialista em MDR, a hipnoterapia, para que a gente volte nessa história, deixe isso que passou, faça os devidos perdões, se forem necessário, e cabe aqui um parêntese para falar que perdão contra quem fez algo de ruim contra a gente, seja na nossa infância, adolescência ou na vida adulta, esse perdão não quer dizer que eu concordo e que está tudo bem, que eu passo a mão ou passo o pano para quem fez algo de mal contra mim. Esse perdão quer dizer que, a partir de agora, eu vou abrir um espaço em mim e me permitir que aquilo que me aconteceu lá atrás não afete mais o meu presente. Não é concordar, de novo, e não é aliviar, mas é devolver para o outro que fez aquilo de ruim para ele, aquele lixo que ele jogou na minha vida ou na vida de alguém que eu conheça, devolver para essa pessoa, para que eu siga de uma maneira mais saudável, emocionalmente, comportamentalmente ou fisicamente, porque essas questões maltratadas ou não tratadas lá do meu passado podem abrir, por exemplo, compulsões e tantos outros adoecimentos das mais diversas formas. Eu digo que, pela minha experiência, todos os casos que vieram para mim, e é a minha amostra, pode não ser a amostra de outros profissionais, mas as amostras que vieram para mim de mulheres, conseguimos tratar, ressignificar e dar um novo caminho para essas mulheres, das mais diversas formas. E é claro que isso é feito com muito tato, com muito cuidado, eh, principalmente para libertar essas mulheres de uma culpa, porque a criança, a menina, quando ela passa por essas situações de abusos e violências, é muito comum ela se autorreferenciar nesse lugar e achar que ela fez algo. Às vezes a menininha, pequenininha, acha que algo que ela falou, ou que ela fez, ou que ela não fez, provocou essa situação traumática. Então, a gente muitas vezes cresce virando adulta que cresce com essa crença, mantém essa crença de culpa e junto com a vergonha. Então, a gente precisa tratar tudo isso. Se você passou por alguma situação assim, ou se você conhece alguém que passou por uma situação assim, procure ajuda ou ajude essa pessoa a procurar esse atendimento, esse acolhimento. A ideia eu falo para as minhas mulheres, seja nas mentorias ou nos atendimentos, que quando a gente vai olhar para essas questões, não é retraumatizar, não é abrir essa ferida e deixá-la sangrando. Como eu disse, é olhar, tratar, colocar cada coisinha no seu lugar, no tempo certo, para que essa musculatura emocional e comportamental se fortaleça, para que a gente possa seguir de uma forma plena. Esse tema, como eu disse no início, é algo muito delicado, muito importante, que pode gerar gatilhos, e eu te peço para que, se você precisar, me chama aqui no privado para a gente poder conversar. E quando a gente trata essas questões dolorosas, de situações tão que uma criança, que uma menina não precisaria ter passado, quando a gente se coloca nesse lugar de atendimento, de cuidado, tenha certeza, a sua autoestima e a sua autoconfiança só tem a ganhar. Elas serão fortalecidas. Ok? É esse o meu conteúdo de hoje. Espero que tenha te ajudado, que tenha trazido acolhimento, que tenha sido com muito amor. E que você, caso tenha passado por isso, procure ajuda, e ajuda especializada. É esse o meu recado de hoje, para a gente colocar essas dores no nosso divã, para a gente colocar essas dores no nosso divã, para que elas possam ser tratadas. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres que você entenda que precisam desse estado de transformação, de consciência, para que tenham uma autoestima mais plena. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.